Vem chegando o verão, o calor no coração, essa magia colorida são coisas da amor. Ah, que maravilha! Queria que eu cantasse! Parabéns, sempre quero e adoro. Olha, a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre amor e o Assum Supermercados, porque a gente não se cansa de falar sobre isso, porque o Assum, além de facilitar muito o nosso dia a dia de mães, de família, com as compras no supermercado, nas lojas, tem também o aplicativo, o site. Tem o WhatsApp, você pode encomendar as suas compras e retirar na loja. A gente seguido faz isso por aqui. A gente, enquanto tá fazendo a reunião de pauta da gravação, a gente já tá pedindo, manda. Quando chega em casa, as compras já chegaram. Mas minha cantoria, para te homenagear, minha amiga. Ai, querida, Mas também para obrigada. falar do colorido das térmicas do Assum, mais uma vez, que, aliás, hoje, sem querer, pasmem, Sem querer. a minha tá combinando comigo, E com o a meu minha figurino. tá combinando comigo. Ai, são ótimas essas térmicas da Mor, estão com preço ótimo no Assum e, além disso, são livres de BPA. E o seguinte, agora se Vedam revelou... super bem e tem um copinho aqui, ó, Xana. Dá pra fazer um tintim com o copinho. Ah, Leva água brinda pras com crianças na praia, que a Tati não sabia, né? E ó, tintim, tem até o copinho pronto. Mas eu trouxe um outro utensílio doméstico. Porque é muito variada a gama de produtos que a Mor tem, né? Vai desde térmicas, a gente já trouxe aqui para petiscos, a tábua de bambu, tem as coisas que são bem típicas do verão, que né? fica Como difícil boias. de trazer aqui. Ah, é. Essa a gente vai ter que gravar fora, na Cooler, praia. Cooler, boias, como tu falou, Cadeira o de cotonete. praia, o cotonete. É cotonete ou é o que eu falei errado aquele dia lá no mercado? Tem gente que chama de apoio para piscina, enfim. Tem para todas as idades, para todos os gostos. Mas esse aqui, especialmente, festa de fim de ano, tá recebendo o pessoal na tua casa. E depois, quando bota aqueles tubos direto na mesa, fica feio. Azeite, vinagre, não vira, dá, né, gente? Seguido, lá em casa às vezes tem, viu? É o azeite com aquele guardanapo na volta para segurar. Mas olha aqui o que a Mor tem, ó. Um galheteiro. Confesso que eu descobri agora. E olha, gracinha, passarinho. 380 ml, dá para colocar azeite, dá para colocar vinagre, dá para fazer um molhinho e colocar aqui dentro e ele, ó, abre quando vai servir. Automaticamente. Olha que graça. Não escorre e é uma baita oportunidade de levar essa beleza para tua mesa e praticidade. Ai, Xana, esse aqui eu vou querer. Sabe Tá por quê? bom. Eu preciso contar a história. Meu filho, ele me pede pra levar de lanche da escola, sabe o quê? O quê? Vinagrete. O quê? Vinagrete. Ama cebola picada, tomatinho picado, pimentão e muito vinagre. Então, E eu lá em casa tô na fase de esconder o tomate no molho do feijão e arroz para ver se comem uma verdura. Pra tu ver como tem fases da vida pra maternidade. É verdade. E a Mor tem utensílios para toda a tua casa, para toda a tua família, para todas as idades. Então aproveita, acessa agora o site do Assum, o aplicativo, ou o WhatsApp, ou quem sabe visita uma loja que tá sempre linda e, sobretudo, com ótimo atendimento para receber vocês. Oi, gente! Estamos começando mais um Tudo Sobre Mim. A mãe. Ela inventou até uma melodia pro A Mãe agora. Tudo sobre mim. A mãe. A mãe. Depois vou descobrir que nota é essa, hein? É, a gente tá fazendo isso, falando de mãe no início do programa de forma leve. Por quê? Porque talvez venha um peso por aí. Estamos começando mais um episódio dessa terceira temporada, desse espaço dedicado a falar sobre maternidade. A pergunta principal desse podcast, videocast, matecast, tudocast, é a seguinte: que mulher nasceu com a tua maternidade? Essa pergunta nós fizemos entre nós e resolvemos compartilhar com vocês e com as convidadas que passam por aqui. Já temos a primeira, a segunda e já estamos na terceira temporada. Isso mesmo. Tudo disponível em todas as plataformas. Em todas as plataformas. Agora, evoluímos nesses questionamentos. Na segunda temporada, a gente quis saber quais as mudanças profissionais que ocorreram na tua vida depois que os teus filhos nasceram. E agora, a gente traz algo um pouco mais profundo, mais individualizado e tem a ver com o corpo, né? Exato. Como você aceitou ou se não aceitou as mudanças
depois das gestações. Eu sempre fico pensando quando perguntam pra gente, né? Ah, de onde veio o nome? Aliás, no nosso Instagram a gente conta pra vocês da nossa inspiração do nome aqui, né? Do filme do Almodóvar. Mas o filme se chama Todo Sobre Mi Madre, ou seja, tudo sobre a minha mãe. Mas esse espaço é pra gente falar sobre nós. Tudo sobre mim, a mãe. Né? A gente deu uma mudadinha, fez essa brincadeira e a gente conta pra vocês lá no nosso Instagram, que aliás já segue, compartilha com os amigos. E outra coisa que eu tenho pensado, Tati, é que a gente fala muito para nossas bolhas, né? Muitas vezes sobre as questões que nos importam. E a gente falou sobre isso com a Titi Miller, que esteve por aqui há alguns dias. Como é importante a gente compartilhar esses conteúdos que nos dizem respeito para a sociedade de um modo geral, porque é só assim que a gente vai transformar e fazer as pessoas refletirem, pensarem sobre esses assuntos. Então, manda para o pai, manda para o avô, manda para o amigo que quer ser pai ou para aquele que está esperando o filho que vai nascer. Enfim, para a tua rede toda de convivência, para eles te entenderem um pouco melhor tu como mãe. Mas muito obrigada pelas mães que nos acompanham por aqui. É verdade, porque esses conteúdos estão fazendo com que a gente possa refletir, avançar nos nossos conceitos, ampliar os nossos olhares sobre todas as formas de maternar. E a gente quer, né, agradecer os nossos parceiros que apostam nessa ideia, que estão conosco nessa ideia, nesse projeto, que a gente, olha só, já fez 9 meses. Olha aqui, já me arrepiei. Nasceu. Agora nasceu em definitivo. Agora é só a parte mais fácil. Criar, educar, enfim, né? Vamos falar. Vamos falar sobre eles. Assum Supermercados, com a parceira Mor, que está sempre com a gente por aqui, onde vocês encontram facilidade para o dia a dia, todos os produtos necessários aí para tua casa. E sempre lembrando, né? Tem aplicativo, dá para comprar através do WhatsApp. E o Assum tem mais de 35 lojas espalhadas por todo o Rio Grande do Sul e está em plena expansão. Essa semana falei com a Luísa, com o seu Ortiz. Vem unidades novas aí. Eu acho que, na verdade, quando está indo ao ar esse programa, já até inaugurou aqui na região metropolitana, pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, ó, beijo, Assum, parabéns. Importantíssimo, gente. Nasceu por uma ideia, pelo trabalho de uma mãe, da Dona matriarca. Assunción. Aliás, Muito tem o bom. livro dela, né? A gente já falou por verdade. aqui. Quem mais? Gênios Educacional, que trabalha as habilidades socioemocionais de professores, alunos e da escola, também dos pais. Está conosco, né? Porque educação é sim uma forma de mudar o mundo, talvez a forma mais potente, né, de fazer isso. E também conosco o nosso Brindezinho. suco de uva Aliança. Saudável, sem açúcar e ainda uma cooperativa cheia de mulheres. Então, são empresas que acreditam no nosso conteúdo de transformação do mundo e empresas que a gente sempre indica para vocês. Valorize aquelas empresas que estão aí, ó, sendo parceiras de projetos culturais, de projetos transformadores, como a gente acredita que é o Tudo Sobre Mim, a mãe. Sem mais delongas, que já nos alongamos muito aqui nesse início. Olha, eu vou deixar tu apresentar ela. Então, ela é atriz, a nossa convidada. É escritora, também mãe. Eu achei tão lindo o nome da filha dela, Flor Inaê. Tem 12 anos, a idade do meu filhote também. É bem aquela idade desafiadora, de transformação. E ela traz pra gente um conteúdo que faz com que a gente um pouco se desacomode, sabe? Quando conheci, quando li a primeira vez, eu pensei, gente, o que seria uma mãe arrependida? Bem-vinda, Carla Tenório. Nos conte O como que seria? é isso. Meu Deus, o que seria uma mãe arrependida, né? Bom, resumindo muito antes de contar a minha história, a mãe arrependida fala sobre saúde mental, sobre a importância de se voltar o olhar, a reflexão e o cuidado para a deteriorização da saúde mental da mulher brasileira hoje em dia. Claro que eu sou uma mulher branca, quero sempre enfatizar isso, privilegiada, mas obviamente que existe uma subjetividade que é igual a todas, a construção social é diferente, mas sobretudo voltar o olhar para essa saúde mental e pós-pandemia ficou periclitante, urgente, e o meu sonho é que se criem políticas públicas para que a gente possa cuidar das mulheres, que são as responsáveis pela criação de toda a sociedade, né? A verdade é essa, de forma não remunerada. Isso, até há poucos dias a gente falou sobre isso aqui, né, de leis que estão buscando isso, né, e eu acho que realmente são transformações que acontecem a partir do momento em que a gente fala sobre o assunto. A gente ainda está nessa fase, né, Carla?
talvez as próximas gerações já vivenciarão, e acredito, né, tenho esperança que sim, momentos diferentes, né, dessa colocação da mulher, dessa valorização da mulher, realmente na criação do sujeito, né, desse sujeito que trabalha, desse sujeito que tem questões emocionais nos seus relacionamentos com os seus pares, com as suas famílias, enfim. A mulher é sim, e isso é uma recorrente por aqui, a maior responsável por essa construção. Mas a gente quer saber, vamos começar a história do começo, Carla. Como é que Isso. foi a tua história de mãe e da onde que veio essa ideia de falar sobre isso? Bom, eu vou falar do início da treta, né? Porque é uma treta. A A gente maternidade. brincou com o peso, né? Eu vou contar pra vocês que estão em casa, já interrompi a Carla, né? Eu disse, Aham. a gente, né, dando as dicas, a gente conversa aqui de forma leve. E aí a Tati já me olhou assim, né? Já me leve? olhou Hoje meio de leve? revesgueio. E ela disse, sim, mas eu sou o peso. Estou acostumada a falar de coisas que são pesadas, né? Desse lugar. Que muita gente se identifica, mas muita gente também Te odeia. desaprova. Te odeio. A Jana, a Eu sou sincera, direta. né? Não te aprova e ela te odeia. Vamos lá. É isso? Não, As pessoas te basicamente. odeiam? Também. Bom, primeiramente, boa vai lá. tarde. Eu quero agradecer aqui a oportunidade. Deixa eu começar do começo, antes da treta. Não, é real. Eu quero agradecer a oportunidade, porque como é um assunto muito tabu, nem todo mundo tem coragem de falar sobre isso. Então, vocês maravilhosas me convidaram, vieram até mim para realmente expandir essa reflexão. Significa, na minha opinião, que esse programa é maravilhoso. Ponto. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada, Xana. Só um complemento, a gente convidou há algum tempo até ajustar a agenda, então já estamos trabalhando com esse assunto, né, contigo, Carla, há algum tempo. Meses, né? Acho que já Isso, faz uns 2 ou 3 aí. meses, isso. Mas deu certo. Bom, eu quis ser mãe, eu venho de uma família de classe média, então eu não passei fome, tive dificuldades básicas, porque classe média é aquilo, mas tudo certo, tive educação, fui amada pela minha mãe, pelo meu pai, traumas, normal, igual todo mundo. E aí, casei, né? Em determinado momento, eu não pensava em ser mãe antes, eu não queria ser mãe, eu sempre gostei muito do meu trabalho de atriz, da minha liberdade, era algo muito característico. Mas, em determinado momento, eu estava na Índia, né? Sou uma yogini, viajei algumas vezes para a Índia, estava lá meditando na beira do Ganges, no Himalaia. E aí, meditando durante muitas horas, recebi essa coisa assim de ficar grávida, de ter uma filha, um filho, enfim, né? De abrir o meu ventre. Foi muito bonito aquele momento. E segui, me preparei, planejei durante um ano, estudei a cromoterapia, aromaterapia, porque eu era uma mistura mística de Nanaíra com atriz, entendeu? Eu era assim, ainda estava naquela fase jovem mística. E aí, eu demorei um ano para ficar grávida, fiquei grávida, minha gravidez foi maravilhosa, eu me achei linda, potente, com tesão, tudo isso. Estava trabalhando, fazendo minissérie, fazendo teatro e muita idealização. Essa é a coisa mais importante de dizer, porque há 12 anos atrás ainda era muito tímido o movimento feminista em relação ao que está hoje. Maternidade real não existia, ela começou a existir mesmo em 2011, né? De verdade, assim, para o grande público. E aí eu, obviamente, naquela gravidez toda, iria parir um anjo de Deus enviado e tudo daria certo e harpas tocariam. E essa era a minha ideia, né? E a minha mãe não me contou nada, sobre a dificuldade, sobre absolutamente nada. E pari em casa, pari com uma parteira, então tudo bem idealizado. Quando eu pari, eu falo isso e eu choco as pessoas com isso. No momento que a cabeça saiu, eu tive o arrependimento instantâneo, que foi a quebra da idealização não pensada, foi com o meu corpo. Foi algo que eu não consigo nem dizer, é indizível. Mas o meu corpo sentiu aquele primeiro baque. E depois eu levei 3 anos para elaborar e me autodiagnosticar arrependida. E fiquei em silenciamento durante 9 anos, porque, obviamente, os acordos tácitos entre nós é de um silenciamento e de uma perfeição insana, pelo menos aonde eu vivia, né? Então, todas as crianças dormiam, a minha não, davam tchau antes, a minha era mais atrasadinha, enfim, eu me sentia toda errada e sempre sofrendo muito e não tinha com quem falar e estava todo mundo muito feliz com seus pacotes, com os seus filhos, com suas filhas. E o amor incondicional demorou a chegar, naquele amor que eu fui tomada,
demorou mais ou menos uns 3 anos também. Então eu fiquei muito tempo em silenciamento, em depressão, tive psicose pós-parto, que eu não sabia o que era, fui descobrir depois. Pois que é, é? a Então gente foi não sabe também, né? A primeira pessoa que a gente ouve falar, assim, pelo menos das que a gente recebeu aqui, sobre a psicose pós-parto. Eu não sou médica, já de antemão já Claro. falo isso, mas já passei por uma pesquisa bem longa e conversei com muitas médicas. Existe o baby blues, que é de até 30 dias ali, que é aquele ajuste hormonal que dá aquela tristeza, ansiedade, blá blá blá. Ele pode passar ou com terapia ou do nada, né? É muito comum, acredito que quase todas tenham. Aí tem a evolução, que é a depressão pós-parto, que tem uns níveis de depressão ali, uma gama, né? De temperatura ali, do mais ou do menos, que já é algo mais forte, que precisa de cuidado, de olhar, de tratamento, com remédio ou não, mas não é frescura. E existe a psicose pós-parto, que é perigosíssima, que é a que causa, muito responsável pelos infanticídios, que é um assunto ainda mais tabu que o arrependimento materno. Ele é pouca quantidade, obviamente, mas ele acontece e até hoje ele deveria ser um atenuante na justiça, mas muitas mulheres são julgadas com homicídio culposo por ignorância, por falta de cuidado, de olhar para isso, né? Então, vez ou outra você pega aí no jornal, né, a mulher que se matou, que matou os filhos, enfim. E tudo isso sob a psicose puerperal, né, sobre o pós-parto, essa situação do puerpério que deixa a mulher nesse estado, que é um estado psicótico, ela perde a memória muitas vezes, ela não lembra das coisas, ela dá de mamar sem a criança estar ali, ela fica muito exausta, ela não atina, ela fica ansiosa. E aí a psicose pode se dar desde largar, né, a mulher não conseguir fazer nada, largar a criança, e aí é mais fácil da família ver que tem alguma coisa errada, ou como foi no meu caso, que eu era uma fazedora, eu não parava em nenhum momento, fiquei extremamente agitada, e a fazedora, geralmente, é a que também leva a cabo essa ideia do infanticídio, que é muito perigoso, né? Eu, graças a Deus, deu tudo certo, eu tive rede de apoio, minha mãe estava muito ali comigo, mas é perigoso, poderia ter realmente acontecido algo. Eu não descarto essa possibilidade diante do que eu passei. Era Carla, tu muito era duro. casada nessa época ainda? Eu era casada, eu ainda era casada. E não havia nenhum diálogo, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas devem estar se perguntando, né? As outras mães que estão nos assistindo, ou mesmo os pais. Tu não conseguia de nenhuma forma expor isso pro teu companheiro. E ele também não te enxergava. Não, Porque isso é algo muito comum, né? Nasce a criança e todo mundo para de olhar para aquela pessoa, né? Que pariu. naquela época não tive essa ajuda, realmente a minha situação, graças a Deus eu já me separei, minha situação com o progenitor da minha filha é muito complicada, e não teria mesmo, da Então, parte para dele eu não buscar teria. uma ajuda, foi algo que tu buscou, a tua mãe? Porque a gente tem isso, né? A mãe, a Xana Sim. sempre ressalta isso, eu também. A mãe, né? Muitas vezes, para quem tem a sorte de tê-la ainda ao lado nesse momento, né? Em que nascem os filhos, é a pessoa que olha mais pra gente, né? E foi uma indicação dela, foi tu mesmo que te deu conta. Eu tive na segunda gestação uma depressão e ninguém se deu conta. Fui eu mesma, Não, que eu não me aguentei mais e fui buscar uma E ajuda. as pessoas colocam a gente no lugar de crítica, né? Ai, que péssima mãe. Uhum. Ai, vai passar. Ah, não, isso é normal, né? Tem um monte de conceito. no meu caso, eu não tenho o feedback da péssima mãe porque eu sou a perfeita mãe. Por isso que eu sou arrependida, porque eu costumo dizer que eu sou a perfeita mãe de merda. Então, é muito difícil ter uma crítica a mim, porque eu ocupo todos os espaços. Então, mesmo naquela época, com a psicose, eu era imbatível, entendeu? Não tinha como os horários, tudo. Então, era difícil. A minha mãe não teve conhecimento. Realmente, ela é uma mulher simples, uma mulher que não contou com essa possibilidade, talvez nem achasse que existisse isso. Sim. Mas ela me apoiou estando presente. Eu fui buscar ajuda depois de 9 anos. Eu fiquei 9 anos num deserto. Olha. Muito deserto. Que dolorido. Foi muito sofrimento para eu conseguir, por isso que eu dei passagem para isso que eu estou dando hoje. Porque foi tão importante que eu realmente desejo que as mulheres não passem por isso, ou passem o mínimo possível. Foi um processo que eu falei, cara, se tivessem me falado uma pontinha
eu já teria me sentido acolhida, já teria ido em busca de ajuda, já não acharia que era frescura, já não me sentiria tão sozinha, que foi como eu me senti. A solidão, ela é algo que todas as mulheres mães sentem, Sim. e na psicose pós-parto e no arrependimento, que é essa evolução, né, da depressão, é maior ainda a solidão, a culpa, né? Então são sentimentos assim que são construídos, foram fabricados mesmo, tem base no cunho político e econômico que a gente não percebe, e no fanatismo religioso, né, no fundamentalismo religioso, mas as mulheres não percebem, acham que é assim. Então também um dos meus trabalhos é mapear da onde vem para que a gente não se sinta tão culpada, entendeu? Tem um porquê, veio da onde, né? E daí, depois desses 9 anos, tu foi, enfim, em busca da tua ajuda e da tua cura, vamos dizer assim, né? Isso, Desse teu entendimento contigo mesma. Como que aconteceu esse isso. processo? Eu, na verdade, desde sempre tinha um trabalho de autoconhecimento. Então, para eu atravessar esses Sim. 9 anos, eu já tinha um grande trabalho de autoconhecimento. Fui eu comigo mesma, meditando muito e tal. Depois de 9 anos, uma amiga chamada Joana Lerner, que tem uma companhia chamada Iones Magníficas, ela também é atriz e tal, produtora, ela leu o livro da Orna Donoff, que é Mães Arrependidas, né, Regretted Motherhood, que é uma israelense que fez uma pesquisa com 23 mulheres arrependidas, mães arrependidas, anônimas, né? Então, elas são anônimas, mas são 23 depoimentos. Ela é uma não-mãe que, para provar a decisão dela de não ser mãe, ela foi em busca das mães arrependidas, para dizer, olha, para eu não ser uma arrependida, eu quero dizer que é isso, mano. Enfim, ela fez a tese dela, é muito incrível, vale muito a pena. E aí a gente estudou, ela estava estudando esse livro, chamou algumas feministas, e eu falei, meu Deus, tem mais arrependidas, né? Olha. Que bom! E aí quando cheguei lá, descobri que era só eu mesmo, elas estavam só pesquisando, e aí... Desculpa, mas não deu pra aguentar. Foi hilário. Achei que eu Foi ia, hilário. assim, né, encontrar os meus pares, mas não, eu era a única. Eu achei que ela ia dizer Eu era a agora, única. agora o meu deserto, achei o oásis no meu deserto, não. Eu tava crente, cheguei lá toda animada, eu falei, ai, que legal, vocês também são. Não, a gente não. Só Você é? estudando. Aí eu falei, sou. E aí acabou que durante um tempo eu fiquei, mas eu me retraí de novo porque eu acabei virando objeto de pesquisa e eu não queria. Eu queria partilhar, pô. Sabe assim? Eu queria falar os absurdos que eu tava sentindo e botar pra fora. E aí me retraí mais um pouquinho, até que na pandemia foi determinante eu falar sobre isso, quando uma conhecida distante, eu não a conhecia pessoalmente, mas sabia quem ela era, de São Paulo, se jogou do prédio com seu bebê de 11 meses no colo. E ambos não sobreviveram. Ali eu falei, eu preciso falar sobre isso agora. Verdade, mas assim, tu disseste, vez que outra aparece, é muito raro, né? Muito raro. A gente ouvia, assim, um fato real que, infelizmente, né, valide essa situação que acontece, que pode não, a gente não tem pesquisas, talvez, que indiquem, né, os números exatos, mas tá aí, né? Não, Isso e no é caso, real. assim, até pouco tempo, salvo algumas transformações que estão acontecendo, o jornalismo nem noticia suicídios, né? Exato, Assim, então tem exato. toda essa Isso. questão de abafamento da comunicação, mas o que eu acho que é mais comum, sim, e principalmente, claro, de pessoas de mais baixa renda, que tem menos convenções sociais, né, e opinião dos outros, e até mesmo rede de apoio, é desse abandono das crianças em lata de lixo, enfim, questões Sim. seríssimas, né, que a gente olha Sim. e pensa, meu Deus, como uma pessoa foi capaz de fazer isso, né, do nosso lugar de Sim. fala, de não Sim. entender como aquela porque pessoa se sente. E que dá para entender porque a gente não tem uma cultura de refletir a respeito desses assuntos tabus, a gente coloca debaixo do tapete, e na psicologia é o oposto, né, que a gente faz, a gente vai para terapia para falar, para ventilar, para xingar, e aí certos assuntos são tão tabus, que aí é gatilho, é isso, é aquilo, fica para debaixo do tapete e a gente não sabe lidar, como, por exemplo, a morte. A própria morte, a gente não fala sobre isso, ainda é algo que precisa ser desenvolvido. Enfim, vale dizer que essa conhecida que se jogou, que fez esse infanticídio, né, suicídio, ela era uma mulher branca, de classe média alta,
casada. Eu digo isso, que é muito importante, privilegiada, porque quando chega nessa camada do privilégio, é porque realmente as outras camadas mais vulneráveis estão muito piores, muitas vezes, né? É porque realmente esse assunto ele bateu num lugar que não pode mais não falar. Então, eu utilizei a minha ferramenta, que é a arte, no meio da pandemia, para fazer um espetáculo online. E fiz esse espetáculo em 2020. Era um espetáculo muito catártico, indigesto, mas que era um primeiro movimento meu de expressão para falar desse assunto. 400 pessoas só assistiram. Algumas falaram, nossa, não me identifico, que punk. Outras falaram, nossa, me identifico muito. E saiu. Ok, passou. Em 2021, no dia 7 de maio, eu dei uma entrevista antes para a Universa, do Portal UOL, que aí vai para as grandes massas. Brinco que saí do armário e me assumi publicamente ser uma mãe arrependida. A partir dali, eu não tinha noção. Em apenas poucos minutos, 10, 15 minutos, a página ganhou milhares de seguidores e eu fui apedrejada, tida como maldita e salvadora da pátria ao mesmo tempo, porque muitas disseram, pelo amor de Deus, graças a Deus isso existe, e outras disseram, você é uma monstra. E aí eu tive que lidar. A princípio, o apedrejamento, o linchamento foi muito grande, mas é engraçado porque era um linchamento que não vinha com cancelamento. Era um linchamento que vinha com muita curiosidade, com muito interesse. Isso também foi bom, E eu acho porque que tem uma mexeu nas coisa, né? camadas mais profundas. Exatamente. A pessoa pode não se identificar, mas é importante que ela leu, que ela ouviu e que ela sabe que isso existe, né? Porque ela pode até não se identificar, pode não ter gostado, mas só em ela ter ouvido falar, que eu acho que, né, na hora que a gente está sendo apedrejada na internet, eu já passei por algumas situações assim também, a gente tem que, né, a Tati sempre diz, vamos administrar essa crise, né? Então, assim, tu alcançou o teu propósito, né? O teu propósito era fazer as pessoas pensarem, as pessoas estão pensando. E ok, né? A internet também é o lugar que ninguém tem cara, ninguém tem nome, tem perfis falsos, que as pessoas vão ali e te agridem. E agora o que fazer com isso, né? Em busca desse propósito. Mas, Carla, assim, eu acho que quando eu te conheci, realmente, né, confesso que fiquei, assim, num lugar um pouco estranho, tentando buscar alguma referência, alguma conexão com o teu propósito, né, com a tua fala. Mas a primeira coisa que eu pensei, e eu acredito que muitas de vocês aí do outro lado também estão pensando, é o que a tua filha acha dessa opinião. Eu sei que tu já conversaste com ela, né? Tem até um videozinho ali no Instagram. Mas, assim, queria te ouvir para saber como é isso em relação a ela. Até porque, como eu disse lá no início, né? Essa fase, né? Mudando da criança para adolescente, ela já deve ter acesso a esses conteúdos, de alguma forma. Ou pelo E menos é uma mulher, né? ter ouvido falar, exatamente. É uma menina, né? Isso. Também vai passar por isso, né? Talvez, Por essa escolha, Exato. né? De ser mãe ou não. É isso, mulheres. Esse eu acho que é o cerne da questão da mãe arrependida, né? Que a princípio foi muito desafiador de conseguir explicar. Até pessoas que são intelectualmente desenvolvidas me criticaram. E aí, o que acontece? Primeiramente, eu sou uma mãe, sempre fui, eu sou uma mãe solo e sempre fui uma mãe integral, de muito amor a ela, de muita entrega, de muito serviço. Então, eu acredito, primeiro, que a criança, o bebê, a criança, ela precisa ter afeto, amor, cuidado, carinho, verdadeiros. Primeiramente, verdadeiros, porque faz muita diferença falar sobre isso, porque a maternidade muitas vezes é exercida com raiva, com ódio, com culpa, com peso, com mentira. Então, assim, verdadeiramente, eu me entreguei de corpo e alma para Flor e Naê. Eu falei, agora nós estamos juntas nessa encarnação, nessa existência, e vamos atravessar isso juntas. Então, o meu amor por ela foi expandindo, porque quando a gente se doa para alguém desinteressadamente, aquela pessoa nos ama muito. E aí, quando alguém nos ama muito, a gente também ama aquela pessoa. Então, entre nós é um processo de muito serviço, altruísmo, fluxo e amor. Ponto. Dito isso, eu ainda sofria.
Sofria muito, porque eu detesto a função, o job. Eu não detesto comer pipoca, dormir junto, o cheirinho, o fim de tarde, o amor, a pessoa que ela é e foi se formando. Eu detesto a educação, a invisibilidade, a falta de oportunidade de trabalho, a violência doméstica, a humilhação, a falta de liberdade, né? A falta de tempo. Então, tudo isso é uma coisa separada da outra. Isso é uma coisa que eu quis trazer. Uma coisa é o amor que nós sentimos por aquela criatura que a gente desenvolve uma relação, e eu desenvolvi muito bem, me entreguei a ela. E outra coisa é a função da forma como ela está construída socialmente, a pressão que é exercida em cima de uma mãe. Ponto. Quando ela fez assim uns 8, primeiro que a criança sente tudo. É um erro dizer que bebê não sente, ele sente primeiro com o sensório, depois vai indo para o intelectual. É um erro você não ser honesta com o seu filho ou a sua filha, porque ele vai entender. E o que acontece muito, que eu cito dentro da psicologia, que quando eu descobri foi um portal, é o duplo vínculo. Que é o quê, mais ou menos? Aquela informação errada que você dá para o seu filho, para sua filha. Se você está com raiva da maternidade, de alguma coisa, ou até mesmo da criança, que é uma coisa que acontece, a gente de vez em quando fica, e aí a criança pergunta, mãe, tá tudo bem? A gente diz, tá tudo bem. Aí a criança diz, mas é comigo? Aí a gente diz, não é com você. Se aquilo é uma mentira, aquilo gera uma confusão dentro daquela criança, porque a criança está sentindo que tem alguma coisa de errada com ela. E aí a mãe diz que não, a mãe é quem sabe tudo, a deusa, a dona da verdade. E ao mesmo Isso tempo a gera uma gente inviabiliza também que eles entendam como processar os sentimentos dele. A gente tem falado sobre isso aqui, Isso. né? Validando, né? Porque se ele tá sentindo, Isso. ela tá sentindo, Exato. e o interlocutor tá dizendo que não. Porque educação que aquilo é não exemplo, real. né? Ele tá aprendendo naquele Isso. momento que não, se tu tá, a minha mãe tá com raiva, mas ela não quer dizer que ela tá com raiva. Pois é, o problema é que não tem idade para elaborar esse pensamento. O que acontece? O tal do duplo vínculo, que gera uma disfuncionalidade no futuro, que é a autossabotagem, insegurança no que sente, no que pensa. Então, quando eu, já com meu trabalho de autoconhecimento avançado, entendia isso, eu falei, ferrou. O ideal é que eu amasse a maternidade, lógico, né, meus amores? Mas assim, não tendo essa realidade, eu precisava dar um jeito de falar a verdade para ela. Então, a minha decisão desde sempre foi contar com a minha parceira, que estava ali convivendo 24 horas comigo e vendo o meu desespero, dizer para ela que a culpa não é dela, então aproveitar para tirar a carga emocional de cima dela e dizer: isso aqui provavelmente pode acontecer por muitos anos. É uma pena, nós vamos ter que atravessar esse desafio, mas a culpa não é sua. Então, o oposto do que as pessoas pensam é o objetivo da mãe arrependida, é cortar o ciclo vicioso de culpa que é gerado, que é formado geração após geração. Por quê? A mãe, quando está em silenciamento, nem para terapeuta pode falar desses absurdos, porque não tem a cultura na psicologia disso. Como o único interlocutor daquela mãe é aquela criança, ela joga toda a carga emocional em cima daquela criança. Culpa aquela criança por ter paralisado a vida, por não realizar seus sonhos, por não conseguir ser feliz. Aquela criança cresce com essa carga, com essa culpa, vira mãe e passa essa culpa adiante. Eu quero interromper isso. Eu sofro, mas eu quero dizer para ela, e digo para ela, e deixo bem nítido para ela, que assim, a culpa não é sua. A culpa não é sua, independente de que tipo de criança seja. Mas para eu dizer isso para ela, eu tenho que dizer o que eu estou sentindo. Ela está sentindo. Então, na verdade, a minha escolha por falar do arrependimento materno e por falar que eu detesto ser mãe é pensando nela, e inclusive também para romper esse ciclo vicioso de maternidade compulsória, onde a mulher tem que ser mãe, onde é uma coisa também que você não pensa, vai fazendo. Então, a minha filha hoje, como que ela pensa, né? Ela tá doida para falar, mas eu tenho que segurar, porque eu não posso expor, porque sou julgada. Mas ela fala assim, cara, né, na peça tem aí a fala dela, mas assim, para mim não faz muita diferença. Por quê? Porque minha mãe me ama, passa os óleos essenciais na minha cara, hidrata meus cachos, me leva para comer pipoca. Eu e ela não faz diferença. Isso, o que ela tá fazendo, é para ajudar as mulheres a não ficarem tão tristes. Não, e agora para mim ficou muito claro, Carla, sim. assim, ó, existe a relação de amor, né, entre dois seres humanos, né? De tudo. Inclusive com a progenitora, né, cumprindo o seu papel. Isso
não quer dizer que tu, enquanto ser humano, enquanto Carla, esteja te sentindo bem, feliz e tal. É sobre ti, não é sobre a tua relação com ela. Isso, É sobre a isso, pessoa Carla, né? Então, assim, isso. isso não invalida o sentimento de amor que ela tem pela filha. Isso tem a ver com o que ela tá sentindo. E acho que é muito importante a gente falar sobre isso mesmo, porque há um silenciamento. E bem que tu falaste, não temos a cultura de se preocupar, se importar com aquelas pessoas. É como se a gente, no momento em que vai parir ou vai virar mãe, não possa sentir mais nada além de amor pelo próprio filho. É a invisibilidade, né? A Ana Emília Cardoso, que escreveu A Mamãe é Rock, Mamãe é Punk, ela disse que a primeira vez que ela escreveu no blog, há 10 anos, exatamente nessa época que tu falaste aí, que começaram a surgir, né, essas mulheres corajosas para falar da maternidade real, que ela colocou uma foto do bebê dormindo e disse, ufa, ela dormiu, ela foi apedrejada, né? Porque as pessoas, como assim, ufa, o bebê dormiu? Quer te livrar da criança, sei lá o quê? E realmente, assim, eu acho que, na verdade, o que tu traz é um movimento, claro que o nome, ele pesa, né? No momento em que tu limita isso, arrependida de ser mãe, né? Então, simplificando, ele pode deixar as pessoas, assim, mais resistentes, mas na verdade traz consigo sentimentos que são de todas as mães, né? Em algum lugar, por exemplo, eu não gostei de não conseguir dormir à noite. Essa parte, pra mim, é e continua sendo muito pesada. Agora, chegando na adolescência, que as pessoas dizem, e agora que tu vai ver, vai ter que levantar de madrugada para ir buscar nas festas, que eu falei, gente, não quero isso. Ainda falava com o avô dos meus filhos, quando ele brincou comigo, eu disse, tu que vai, eu vou ligar para ti. Porque essa parte de ser mãe eu não gosto, entendeu? De ter o meu sono interrompido. Então, validando isso, e não tem a ver com os meus filhos, eu já falei para eles, inclusive, né, me identifiquei numa outra escala, de dizer, a mãe não gosta, a mãe gosta de deitar e dormir, então vamos nos organizar, sabe? Quando eu digo vamos dormir, é porque o meu limite chegou. A Isabel, pra frente, eu já não sei o que eu faço, já não sei se eu tô lidando de uma forma legal com vocês. Né? A Isabel Teixeira esteve aqui com a gente também, e ela falou uma frase que me marcou profundamente, assim, e eu até tô usando lá em casa. Olha pra mim. Olha pra mim, filho. O que eu tô fazendo agora? Mamãe tá trabalhando, olha só, a mamãe tá com o computador aqui, a mamãe tá no telefone, a mamãe tá escrevendo. Porque, assim, a gente tem uma cultura de olhar para o filho, a gente fala sobre os filhos e sobre a nossa relação com os filhos. Mas a gente não ensina os filhos a olharem pra gente também e respeitar os nossos espaços, as nossas prioridades, os nossos gostos, os nossos dissabores, né? Enfim, olhar pra isso. E essa frase da Bel me marcou muito essa semana. Eu usei lá em casa, Gonçalo, olha só, meu filho, olha pra mamãe. Tu tá vendo que a mamãe tá trabalhando? Será que tu não pode esperar 10 minutos pra me falar isso, filho? Brinca um pouco ali, daqui a pouquinho a mãe vai lá te atender. Porque tem isso. E aí e ela falou, né? Somos mulheres interrompidas. É verdade. Foi outra frase muito profunda. Mas a gente tá sempre interrompendo a vida, o trabalho, os sonhos, né? O sono. E a gente não é obrigada a achar bom, né? Não somos. Não, exatamente. E essa discussão, assim, né, tem isso de não achar bom é a ambivalência, que todas as mães têm em algum momento. A mãe que diz que não tem, não sei, eu desconfio, porque só belezas, enfim, né? Mas, assim, a ambivalência é normal. A discussão do arrependimento materno tá ligada mesmo a uma perda de si, é quando realmente a saúde mental ela vai se deteriorando, que foi o que aconteceu comigo. Eu já estou num grau de superação, continuo quando eu digo, mas agora você se curou, né? Agora você não é mais arrependida. Não é assim que funciona a vida real, tá? Eu quero dizer isso. Apesar da minha filha estar bem e eu amá-la, não é assim que funciona. Mas sim, eu estou muito diferente do como eu estava antes e percebo as mulheres chegando na Mãe Arrependida, tendo uma notícia disso, indo em busca de tratamento. Então, há um ano atrás, eu recebo uma mensagem dizendo assim, olha, me tratei, estou me cuidando, já estou dando, a maternidade está abrindo espaço para um lugar muito mais leve, continua sendo difícil. Então, isso para mim é um regozijo, né? Porque o arrependimento, ele é um aprofundamento da ambivalência. É quando a ambivalência pesa muito mais para o lado negativo e a mulher realmente, ela fica parada num estado psicológico, ela não consegue se mover em direção ao prazer, à vida, um outro recorte que não seja aquela dor, né? E eu falo muito para minha filha, eu falo assim, filha, a gente age muito na verdade, sabe? Eu falo assim, filha, não é porque eu sou sua mãe e que você é minha filha que a gente vai se amar pro resto da vida se a gente
não desenvolver uma relação. É igual qualquer relação. A gente vai ter que nutrir pro resto da vida. Porque não é assim, você é minha filha, eu vou te amar independente. Não, você tem que batalhar também por mim. E eu tenho que batalhar por você. Hoje você precisa de tudo. Então, eu te sirvo, eu cumpro o meu papel. Mas à medida que você for crescendo, a gente precisa batalhar uma pela outra. E cada vez mais vai saindo desse lugar de hierarquia, que hoje eu sou a mãe mesmo, eu que mando, pra gente virar amigas no futuro, né? Então, assim, essa concepção não se tem na sociedade. É aquela coisa que você tem que arrastar o filho, tem que arrastar a mãe pro resto da vida, independente se a mãe é tóxica, se o filho é assim, assado. Eu dou a liberdade para ela, inclusive, de não render uma eterna devoção a mim, submissão. Eu não sou a mãe. Eu sou a progenitora, uma mãe, e que vamos desenvolver, conforme as nossas escolhas, essa relação, que eu vou dar tudo de si para ser maravilhosa, todo lógico. sentindo. Uma pessoa que eu ouvi, assim, que teve notícia do teu perfil, disse: vou criar um perfil, eu odeio a minha mãe. Porque isso é sério e eu tenho certeza que não sou só eu que odeio a minha mãe. Porém, não tem voz, não ecoa, não sabe para onde correr, né? Para poder entender esse sentimento. E isso também faz parte, eu acho, dessa construção que a gente, desse lugar, né? Da gente não olhar pra mãe, da mãe não olhar pro filho como seres individuais e não obrigatoriedade de relacionamento. A gente teve aqui agora, quem falou? A Elisama falou, né? Sobre a obrigação do amor de irmãos. Exatamente. Né? Aliás, gente, assistam, os episódios estão todos aí, ó. Aqui abaixo na descrição tem todos os episódios para vocês assistirem. A Elisama falou isso, a gente cria os filhos dizendo, tu tem que amar o teu irmão. Não tem que amar. Tu tem que construir uma relação com o teu irmão de respeito. E se vocês se amarem, que bom. E se vocês forem pessoas muito diferentes e não conseguirem conviver, ok, tem que se respeitar. E a gente tem uma inversão de valores, né, e de qualificadores nesses relacionamentos familiares, que realmente a cada convidada que chega aqui fica mais evidente pra gente. Os padrões que a gente... Agora eu aproveito que a Xana tá falando, e tu comentaste conosco do teu companheiro, né? A Flor vai ter irmãos nesse contexto? Bah, que pergunta, hein? Bah, saiu até um bah aqui. Olha, saiu até um bar e eu vou te dizer, eu até uns 5 meses atrás, 5 dias. eu dizia até uns 5 meses atrás, Como ela é linda, né? eu dizia com convicção em todas as entrevistas que você vai ver nas pessoas, se eu pudesse voltar atrás, não teria ficado grávida e não terei mais, a não ser que Deus coloque o Jesus Cristo em pessoa, porque daqui não sai. E aí eu tô assim, sabe? Como é que tá aqui Jesus porque, Cristo? Tatiana, como é que tá Jesus Cristo? Não, aqui, ó, podem fazer perguntas, Tatiana, a sensitiva. Não, e eu pergunto, como é que vai Jesus Cristo aí na tua casa? O Jesus acho que tá bem, Jesus né? vai muito bem. Jesus Testou tá até o ótimo. computador. Não porque o que acontece? Eu passei realmente por eu ressignifiquei a maternidade com toda essa cura que veio à tona, e eu sei o que é ser mãe hoje, é criar um cidadão, uma cidadã, para tentar salvar o planeta. Salvar da forma que for, através de propósito, sustentabilidade, da sua profissão. Não é para passear no shopping e tomar sorvete. Isso aí é um plus. Então, hoje, assim, a minha concepção de ser mãe é uma escolha de serviço ininterrupto por alguns anos e depois uma estrutura para gerar um cidadão, né? Não para cuidar de alguém de mim na velhice, não porque eu tenho, não porque eu estou amando, não porque a familhinha, não. Então, assim, dito isso, entendido isso, eu sou uma excelente mãe. Então, eu acho que pode ser que aconteça. Por enquanto, tô fechada. Mas eu não tô mais naquele discurso que nessa vida nunca mais. Entendeu? Eu adoro as pessoas que mudam de opinião e assumem, porque eu vim ao mundo pra mudar de opinião, graças a Deus. Não nasci pra pensar igual toda a vida, porque isso é uma chatice. Bom, Carla segue com a gente. Óbvio que sim! Porque a gente vai trazer o recadinho dos nossos patrocinadores e em seguidinha a gente vai trazer uma pergunta de um guri pra ela. Um pai. Confere aí. Outro parceiro do nosso podcast é a Gênios Educacional, que tem aberto uma gama de informações pra gente sobre as questões socioemocionais
na educação, seja para as famílias, para os professores, para as escolas, para os alunos. E hoje estou com mais um livro aqui. A gente mostrou no outro episódio o sétimo ano. Já falamos dos livros de orientação para os professores do 3º ano. E agora a Xana tá com o do 9º ano. Gênios em Ação, Viagem da Vida. Que é justamente, Tati, quando a gente começa a pensar sobre a orientação profissional, né? Tá terminando o ensino, como é que chama hoje em dia? Fundamental. Ensino fundamental. Porque no meu tempo era 1º grau, né? Aliás, quero dizer aqui e revelar a minha idade com isso, que no meu tempo não tinha nem 9º ano, gente. Não Terminava na tinha 8ª série. 9º ano, né? Então, essa mudança agora faz com que no 9º ano os alunos, a Martina, minha filha, está indo para o 9º ano, tenham que já começar a pensar, né? Quer dizer, tenham não. A orientação é para que já haja a instrução do pensamento sobre a escolha profissional. Conheça o trabalho, os cursos e esse material didático através do site Gênios Educacional. Especialista na área pública. E agora chega aquele momento da gente contar para vocês de mais um dos nossos parceiros que estão conosco em mais uma temporada do Tudo Sobre Mim, a Mãe. E é o Suco de Uva Aliança, que a gente ama. Ama de paixão, tá sempre aqui no nosso copinho. Tchim, É tchim. suco, tchim-tchim, não é vinho. E ele tem essas versões maravilhosas que vocês já conhecem, né? Pra família. Pra família, tem até maior pra família. Pro lanche das mamães, dos filhinhos. Dos piqueniques, das escolas, das cantinas das escolas, mas o grande lançamento, amiga, ó. Bombou Opa! a gente na internet aqui, ó. Muito bom. É Bonner, Xana e Tati. É. Abrindo latinha aqui, é suco de uva. Não é água, não é cerveja. Não. É suco de uva Aliança gaseificado, sem açúcar e substitui super bem o refrigerante. É verdade. A Xana disse, maravilhosa essa embalagem, gente. Tá linda mesmo. E ó, vou dar mais uma dica pra quem perdeu, eu vou tomar a meu grande descoberta do Tudo Sobre Minha Mãe. Não te esquece que o suquinho tem que servir ao contrário, tá? Ó. E aí não vira, não salta e não mancha a sua roupa. Suco de Uva Aliança, mais um parceiro do nosso podcast Tudo Sobre Mim. A mãe. Tá aí o recadinho dos nossos patrocinadores, mas a gente tem um quadro novo aqui no nosso Temos. espaço nessa 3ª temporada. Então vamos chamar quem, Xana? Quem que vai fazer a pergunta hoje? Não, os nomes hoje estão super criativos, porque assim, a mãe arrependida e o pai mala. Beto Brigatti, manda aí. Oi, gurias. Eu sou o Beto Bigatti, o pai mala. E a minha pergunta para Carla é a seguinte. Nesse panorama que ela estabelece tão bem da mãe arrependida, em que medida o homem colabora com essa romantização da maternidade? E até que ponto a ausência paterna também colabora para esse cenário? Queria ouvir a Carla. Obrigado. Obrigada, querido, Beto. Obrigada. Silêncio. Silêncio no estúdio. Não, é assim, a gente está numa situação muito difícil ainda em relação a homens. O abandono paterno, só, por exemplo, nos primeiros 4 meses de 2022, foram 57 mil bebês que nasceram sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Fora aqueles que abandonam depois de registrar, fora os que abandonam ainda casado com a mãe, porque não tem tempo, precisa trabalhar, afinal de contas isso é função materna, fora que a cada 10 minutos uma mulher ou menina é estuprada. Então, dessas são mulheres casadas, que têm filho, não podem abortar, e aí tudo isso está ligado ao arrependimento materno, né? A não legalização do aborto por estupro, por exemplo, que nasce uma criança e vai numa família disfuncional. Então, tudo isso está muito ligado também à figura do homem, né? Dessa violência, desse abandono que é cultural e que muitos homens, inclusive homens legais, que fazem isso, mas que fazem até sem querer, porque é uma construção mesmo, é coisa que a gente vai... Assim como nós vamos sendo levadas a nos deprimirmos, a parirmos sem pensar, os homens também, que são legais, tá? Tô dizendo isso, e as Rádio Femme podem me bater, porque eu apoio de tudo quanto é lado, mas eu gosto dos homens, eu acredito também nos homens, existem muitos maus, mas existem muitos que já estão tentando fazer essa travessia e estão sendo, assim, muito violentados também, né? Então, como que eles podem colaborar para ajudar nesse cenário, né? Os pais. Dando apoio, né, às mulheres, ajudando elas a se cuidarem psicologicamente.
É lógico que cuidar da criança de forma, né, ali do dia a dia é o óbvio, sim, mas principalmente dar um suporte psicológico, entender que não é pessoal, que quando aquela mulher entra naquele estado de emergência psíquica, que fica amarga, que fica esquisita, que fica doente, adoecida, ele precisa ter uma paciência extra, ele precisa ir em busca de ajuda caso ela não esteja conseguindo. Então, eu vejo a função do homem nos primeiros anos muito mais apoiando a mulher do que sendo um pai para aquela criança. Um pai para aquela criança, óbvio, mas existe, às vezes, uma confusão. Quando o bebê nasce, o pai vai ali para a criança para ajudar, para cuidar da criança, e a mãe fica abandonada. É muito função do pai também dar esse suporte para a mulher, para a mãe, né? Que é uma coisa que muitos homens não fazem e não entendem, né? Eu quero trazer uma questão aí também no teu raciocínio, que é o seguinte: eu acho, acredito nisso, que os homens são educados pensando no casamento, né, ou no relacionamento com seus pares, né, quando vai se formar uma família, e eles têm um gap com a mulher, né, que é o seguinte: a mulher engravida, ok, que lindo, vamos formar uma família, beleza, nasce um filho, tem aquele primeiro mês, dos primeiros cuidados, e o que é o raciocínio do homem em relação à mulher logo em seguida? Quando eu tenho a minha mulher de volta? E isso não é olhar para a mulher. Isso é olhar para si mesmo. Quando eu terei novamente as minhas necessidades atendidas da sexualidade primordial, né? Que a gente percebe muito. Quantos casamentos terminam? E tem dados estatísticos que apresentam isso nos primeiros anos de filhos. Por quê? Porque os homens não foram educados para olhar para a mulher como a mulher, somente para ela como a companheira, a esposa e a pessoa que também, além de suprir as necessidades do filho, tem que suprir as necessidades do homem. E tem o dito. Na verdade, assim, isso você falou, eu nem estava contando com isso. Eu estou já contando com os homens que estão no caminho do feminismo. Porque isso aí já é o básico do machismo absurdo, ridículo, que tem que acabar imediatamente. Isso aí eu nem conto, na verdade. Então, retificando a minha fala, ela é toda voltada para um homem desperto e que está já no caminho do feminismo. Tu acredita que eu tô aqui que tem falando com o Pai muitos Mala. assim? Ou... Muitos não, são raros, mas tem. Já tem muitos que estão com a butuca aberta, assim, tipo, o que eu faço? Alguns já estão no caminho e a maioria é machista. Esses machistas, cara, é isso, dá o seu jeito, é igual o antirracismo. Eu estava outro dia conversando com um casal de amigos, e aí o antirracismo hoje, ele tá muito mais pungente porque é vergonhoso ser racista. Se você escapa uma fala, é vergonhoso. Ainda não é tão vergonhoso ser machista. Quando for vergonhoso, aí os homens começam a mudar. Então, assim, ainda é algo... As mulheres também são machistas. Então, quando ocorre isso, não atende às necessidades, a culpa é tua. O casamento acabou. Porque tu não olhou pro teu marido. Porque tu deveria ter priorizado a tua relação. Vai te arrumar. Arruma um dia pra sair sozinho e fazer uma noite de casal. Só que assim, ó, eu vou confessar, eu pensava assim, gente, noite de casal, eu que vou ter que organizar onde as crianças vão ficar, o que vão comer, entendeu? Aí eu vou sair, tenho que me arrumar, chego lá, né, faço, enfim, a noite de casal, volto, quem é que vai ter que ficar acordado? Quem é que vai ter que ficar acordada toda noite? Quem é que vai acordar amanhã de manhã com o corre todo, né, rolando? Então, assim, preguiça, né? Nossa, gente? Não, gente, eu sou tão rebelde, tão selvagem que eu nem... Esse assunto, assim, pra mim, assim, é tão desumano. Isso é desumano, sabe? Isso aí não deveria nem estar mais existindo, sabe? Assim, é uma coisa que... E existe, obviamente. Né? Então, isso realmente, assim, dentro da pergunta dele, meu amor, primeiro acorda pra cuspir. Já tira esse machismo aí, já vai dar conta, já vai olhar. Segunda fase é a fase que você já está querendo ser feminista. E feminismo é igualdade. Não é se diminuir, se enfraquecer, deixar só as mulheres crescerem, é igualdade. Então, assim, a partir do momento dessa pergunta aí, eu já pressuponho que ele está num caminho de consciência. Ele tá. E compartilha conteúdos esperando que outros pais venham também, né? Mas a gente vê... Maravilhoso! A gente vê isso, ele tá fazendo a parte dele. Exato, mais ou menos, né? Assim, eu acho que a gente até...
dos cuidados aqui é a gente trazer também para compartilhar esses crescimentos dos homens nesse caminho. Porque a gente já falou aqui sobre dados estatísticos até dos nossos perfis. O meu perfil, quando eu comecei a falar sobre maternidade feminino, ele mudou completamente, entendeu? Baixou completamente os homens. Ou seja, os homens não se interessam pelo assunto da parentalidade, da maternidade. Isso. E precisam se interessar, porque estou falando do lugar de mãe, de mulher, de companheira, de casada, entendeu? Eu acho que a gente confunde um pouco a pauta, se ela é do homem ou se ela é da mulher. Feminismo é pauta de todo mundo, machismo é pauta de todo mundo, racismo é pauta de branco e de negro, né? Não tem isso. A gente segrega Isso. a pauta. A gente segrega, exatamente. E assim, e eu acredito que os homens eles vão se interessar mais quando as mulheres começarem a se empoderar também desse assunto, quando elas começarem a dar limite, quando eles precisarem se coçar para não perdê-las. Quando eles começarem a entender que não tem mais jeito a não ser trabalhar o machismo e ir em busca desse feminismo, né? Então tem uma grande responsabilidade nossa que estamos fazendo, principalmente falando das heterossexuais, né? Sim. Porque é onde a gente mais dá força, o patriarcado ele está muito engendrado no heteronormativo, heterossexualidade, né? Não que gays não façam parte do patriarcado, porque está todo mundo tomado. Mas, enfim. E como que, ele perguntou, colabora com o arrependimento materno? É isso. Abandono, falta de cuidado, estupro, violência doméstica, tudo isso ajuda a mulher a não conseguir se libertar, a ficar aprisionada ali naquele casamento, né? A ela ter uma depressão profunda, porque o marido é mais um filho e ainda um filho ruim, porque é um filho que machuca, que bate, né? Que dá um trabalho e ainda, faz besteira, que é mais trai. difícil de educar, né, amiga? Porque vou te dizer, né? Já tem coisas que não dá pra educar mais, né? É bem isso. Num casamento onde... Porque assim, muitas vezes... Mas o casamento ia tão bem até nascerem os filhos. É porque daí ter mais um filho, além do bebê, fica bem pesado. Né? E é isso, social, é uma construção social do homem precisar daquele cuidado. Todo homem precisa de uma mãe. Aí quando ele cresce, continua precisando da mãe, e aí a mãe é projetada naquela companheira, né? Já a gente tem que se virar nos 30 desde cedo e cuidar. Então é diferente, né? Não que a gente não precise também da sombra de um homem para nos preencher, mas é diferente. É muito diferente. Temos nossos quadros. Olha, gente, é assunto que não termina aqui. Como é bom a gente falar, né? A gente brinca que aqui é a nossa terapia de toda semana, sabe, Carla? Porque a gente vai tratando também, né, as nossas questões aqui, e falar é muito importante, é muito reflexivo e acho que é muito evolutivo. Fale com a sua amiga, com seu amigo sobre esse assunto, que já vai melhorar. Assiste os episódios e traz pro debate. É verdade. É muito bacana, boa. né? Vamos lá, Tatinha. Vamos lá. Mordi a língua, então. Tem alguma coisa que tu disseste, né? Ou que tu pensava antes de ter a Flor? Eu jamais vou fazer e acabou fazendo? Menina, você sabe que dos quadros aí que vocês me mandaram, a única que realmente eu não encontrei foi essa, porque eu sou muito capricorniana, Sol e Lua. Então, por isso pensei, por isso que eu sou arrependida, porque era um nível de perfeccionismo muito grande. Tem coisas que eu imitei que eu gosto. Agora, daquilo que eu disse que eu não ia fazer igual, eu não fiz. Olha isso. Eu não consegui encontrar. Pode ser que tenha, mas eu busquei. Não consegui encontrar. E olha que eu sou honesta. Então, mas eu tá acho bem, que pode ser assim, ó. Tu tava grávida, achava que ia ser uma mãe feliz, virou uma mãe arrependida. Pode ser. Pronto. Achou. Achei. Sona achou pra mim. Tá bom. Pronto. Então tá. Então agora já tem no repertório aí. Se tem uma coisa, né? A gente ouviu também a Titi dizendo: eu achava que ia fazer cama compartilhada e nunca fiz. Então tem isso também, né? Às vezes é pro o oposto. Música que Música que eu cantava. Aí tem. Tem? E canta ainda? Tem. Como é que pra é? Minha filha? Vamos lá, conta pra Tem. gente. Eu canto. É assim. Inaê, Inaê, onde está você? Florinaê, Florinaê, eu chamo você. A menina caminha, tudo está mudando, e a sua
vida vai se transformando. Passou um tempo do nascimento, muita coisa viu. A menina cresceu e amadureceu. Banhou no mar, brincou na terra, gritou pra lua. Hoje eu chamo por você, Florinaê, Inaê, Inaê. Onde está você, Florinaê, Aí eu canto, Inaê, Inaê, onde está você? Aí no finalzinho ela canta, estou aqui, venha me amar, quero te abraçar. Ai, que Gente, só para nesse frame. Olha o rosto dessa mãe apaixonada que ama a sua filha. Me emocionei. Isso, gente. Ficou lindo. A gente Eu amo muito, que eu coisa amo boa a gente te muito. ouvir para te entender. Teu rosto fala por si. E sabe o o que brilho é dos legal? Eu amo muito ela, é muito linda. E essa música é baseada naquela história da aldeia africana, né? Que pra Precisa gente, uma quando a dele. criança se perde, precisa de uma aldeia inteira para cá, mas quando a criança nasce, a mãe faz uma música que é para chamar ela, e toda vez que ela se perde, faz uma besteira ou qualquer coisa, a aldeia inteira coloca ela no meio e faz uma roda e canta a música para chamar a essência dela de volta. Então eu fiz essa música, tem algumas músicas, mas essa é a música principal. Eu fiz algumas músicas para toda vez que ela se perde dela, do coração dela, que ela se sente excluída, ou que alguma coisa acontece, eu chamo ela de volta. Inclusive, uma das coisas que eu sempre fiz quando ela era criancinha, que ela ficava agitada, ou que ela fazia malcriação, ou qualquer coisa, eu falava, para tudo. Olha no meu olho por 60 segundos, por alguns segundos. Ela ficava, quem é você? Ela, Flor. Flor o quê? Flor Inaê. Quem é você? Flor Inaê. Você é o quê? Eu sou Flor Inaê. Aí a presença voltava e ela... Porque eu não bato, não deixo de castigo, é uma loucura educar do jeito que eu educo. Então tem que ser tudo no diálogo, na narrativa, senão não controla, né? Guria, ó, eu sou, né, enfim, eu canto também, né, então assim, já fiquei meio emocionada. E sabe o que tem me emocionado muito aqui nesse podcast? A capacidade compositora das mulheres quando se tornam mães. Não tem uma mãe que tenha passado por aqui que não compôs uma música para cantar para os seus filhos. Eu já compus, mas nunca cantei essas aí. Mas enfim, um dia eu canto. Vamos adiante. Ai, olha. Mordi a língua, já foi, Já é. foi, Xana, Já vamos foi, lá. me perdi. Meus 5 minutos de silêncio, não sei se tu conseguiste, né, quando ela é pequena, ou talvez agora, diante de tudo que tu falaste, né, enfim, da tua realidade, assim, mas, se sim, o que tu fazia pra tu também chamar a tua existência? Eu acho que esses 5 minutos são isso, né? Hoje eu tenho bastante minutos, né? Porque ela tem 12 anos e a gente tem apesar de eu ser mãe solo, a gente tem um acordão. As minhas horas vagas eu faço faculdade de filosofia, eu medito, danço, malho, estudo e trabalho, né? Tenho bastantes minutos, mas no início eu não tinha zero. Então, quando me davam os 5 minutos, eu ficava parada, olhando para o nada, que era meio meditando, mas era assim, não sei o que fazer, vou ficar parada. Parada, não mexi um cílio, sabe? Assim, que era o momento que eu tinha de dizer, ai, já passou, e aí eu seguia, mas eu ficava paradona olhando para a parede. Muito boa. Era doido. Surpresa de filho, aquelas coisas assim, aquelas falas, atitudes que te surpreendem, te matam de vergonha, né? Aquela sinceridade da criança, da infância, assim, que é maravilhosa, mas que às vezes constrange, né? Tem uma incrível. A gente estava numa lanchonete na fila para comprar um suco. Ela estava chupando o dedo, ela chupou o dedo até 8 anos. Ela estava chupando o dedo, aí a pessoa de trás estava com um cigarro na mão e falou assim: Ah, chupando o dedo? Que coisa feia, uma menina grandona desse tamanho chupando o dedo. Ela bem séria, assim, tirou o dedo da boca, olhou bem no olho da pessoa e falou assim: Cada um com seu vício, você fuma, eu chupo o dedo. Filha de Carla Tenório. Tá dando certo tua educação. Totalmente minha filha, cara. Aí eu olhei e falei assim...
Só faltou ela fazer uma avaliação psicológica, dizendo, nem vou na pedir verdade, a tua desculpa. mãe não devia deixar tu chupar dedo, daí aí tu tá colocando a tua fase oral no cigarro. Já podia ter feito uma avaliação psicológica. Não se trabalhou bem na sua fase oral, a sua mãe não, né? Enfim, aí você tá até aí com a sua mamadeira até hoje, querida. Ai, Pelo menos eu tenho senhor, 8. vamos conhecer a Ana. A Flor. A Tati, olha, Inaê. Não, a Tati tá maravilhosa. Inaê. Eu Inaê, sou a Tatiana. Você. Não, a de Flor é Inaê. inacreditável. A Flor é inacreditável, gente. Quem conversa com ela não acredita, porque realmente o nível de inteligência emocional que ela tem, mas é isso, desde sempre esse diálogo e muito autoconhecimento mesmo, não tem jeito. Tô louca pra ver a carinha Eu dela. também, vamos lá, vamos pras Não, fotos. ela é demais. Guizinho, manda as fotos pra nós aí, Gui. Aê! Ó, a gente descreve as fotos, Carla, pra quem tá só nos ouvindo, né? Nos tocadores de áudio. Então, essa é uma foto no meio de um morro, né? Tem uma água doce ali atrás, uma espécie de cachoeira. Estão contemplando o sol, assim, tomando um sol, uma energia, uma vitamina D. Mãe e filha. A gente está em Alto Paraíso, era uma época que ela foi durante um tempo desescolarizada, né? Eu fiz esse teste com ela, que foi muito bom, então a gente passava umas imersões em alguns lugares. Essa época a gente estava uns meses aí em Alto Paraíso, e a gente foi nessa cachoeira, que é do Couros, eu acho, se não me engano, e estava na beira de de frente tinha um morrão muito lindo, uma paisagem, um horizonte incrível, e foi um momento de amor muito grande, a gente se declarou. Ela disse, mamãe, sabe, eu acho que eu te amo mesmo. Aí eu disse, putz, eu também. Aí a gente se abraçou e uma amiga tirou foto. Quantos anos ela tinha aí? Ela tinha 7 anos. Que linda, tá muito bonita essa foto. Vamos pra próxima. 6 anos, na verdade. 6. Aqui é onde? Disney. Na Disney. É o... Né, no Harry Potter. É que eu nunca fui na Disney, A é gente uma foi. frustração que eu trago Mas da olha a infância. varinha Ok, dela, gente. varinha. Não, gente. Eu Ela daqui tava lá não esse enxergo uma dia- varinha, Tati. Entendeu? Eu tô sem óculos. Me Esse ajuda. dia foi muito especial. A gente foi sozinha, nós duas, com essa coisa de mãe solo, a gente, né, muitas imersões. E aí ela estava também desescolarizada aí nessa época, sem escola, e a gente foi pra Disney, ficou um mês. E ela estava toda feliz com a varinha da Hermione, com a roupinha do Harry Potter. Esse é o ônibus do Harry Potter. E aí esse momento esse dia foi muito incrível. Foi um sonho. Lembrando que quem tá só ouvindo, lá no nosso Insta tem as fotos e também, né, gente, vale a dica. No Spotify também tem imagem agora, no YouTube vai lá assistir, tira um tempinho. Você que tá aí ouvindo no carro, mas vai lá assistir também depois. Vamos pra próxima. Gui. Ai, no meio das flores. Isso é num campo de rosas muito lindo em São Pedro, do lado de Lumiar. E também um momento de amor, assim, nosso, assim, é muito delicioso esse momento. Vamos pra próxima, tá linda a foto também. Nossa, uma foto mais linda Isso que a aí- outra, gente. Que essa água, gente. Nossas Essa água. Isso é aventureiro, não é filtro. Isso é aventureiro em Ilha Grande, também onde a gente costumava acampar. A gente gosta muito de acampar. Hoje em dia está menos frequente, mas quando ela era menorzinha, né, não tinha assim a escola, a gente saía acampando. Então aí ela mergulhou, que ela ama o mar, e é uma foto em aventureiro. Que lindo. Olha, vai lá só pra ver Água essa foto aí e te dar uma inspiração pro dia de hoje. Exato, Meu Deus. maravilhoso. Vamos adiante, temos mais? Essa aí então. Isso é na Índia. Eu ia dizer, numa feira, né? Conforto. Isso é na Índia, a gente encontrou a Índia é um outro planeta, né? E foi uma das viagens também mais importantes que a gente fez, porque a gente se uniu muito, eu tive que ficar ali colada o tempo todo com ela por medo de cólera, dessas coisas, ela estava muito na fase oral, e a gente sempre grudadinhas no sling, e essa foto é muito boa, porque esse cara tá muito maravilhoso. Tem um aí senhor atrás, né? sentado banco. numa No meio rede atrás, no meio né? das guloseimas, ele tá descansando. É uma banca, Ele vende é. deitado, assim, quer um pirulito, quer uma bala. Carla, Isso mesmo. Quantos anos tu tinha aí? Bom, ela tinha 1 ano e meio, eu tenho 40, 12 anos atrás, 11 anos atrás, né? Eu tinha 29. 29 para 30. Cara de guriazinha, né? Muito guriazinha. Vamos pra próxima. Neve? Nossa. Isso é no norte da Alemanha, que foi a primeira vez que eu levei ela para ver a neve, foi sinistro. Ela amou, se jogou assim
foi fazendo assim um escorrega naqueles morros, mas eu não tinha roupa, então eu tive que levar um monte de casaco, de manta, e ela ficou assim dentrinho de mim, sempre com esse sling, para você perceber que esse sling ele viajou o mundo com a gente, assim. Que legal. E essa E neve na oportunidade. Alemanha, foi a primeira vez que ela viu. É, a primeira vez que ela. Era Muitas sempre assim, vivências, mochilão. né? Muitas, muitas, muitas. Muito parceiras, a gente é muito parceiras. Tem mais, Gui? Isso. Mais uma olha aí, ó. a Mais uma vez o maiorzinha mar. agora, Essa né? essa é a mais importante, porque esse lugar aí é o Costão de Taquatiara, é aqui o quintal de casa. Eu moro em Itaipu, do lado de Taquatiara. E a gente sobe essa trilha, uma trilha muito significativa. Quando a gente está triste, a gente sobe. Quando a gente está feliz, a gente sobe. Para ver esse horizonte, que é a coisa mais linda, né? Uma das paisagens mais lindas que eu conheço. Parar e olhar pra natureza, tá aí os 5 minutos de silêncio que tu tem junto com ela, né? De fazer ela se Isso. conectar. Que é uma coisa que a gente... Sempre. Que a gente tá perdendo hoje em dia, né? Pra nós, mães, pra nós, pessoas adultas, e também as crianças cada vez menos têm essa oportunidade. A gente fala sempre no Daniel Becker aqui, né? No pediatra. E ele sempre tá insistindo sobre isso. Deixem as crianças estarem na natureza, deixem as Se crianças botarem o pé na sujar, terra, né? olharem, brincarem na rua. Enfim, importante a isso. pracinha, né? O quanto é importante eles estarem ali. Eu me lembro, meus filhos pequenos tinham uma amiguinha que não podia mais ir pra praça depois das 3 da tarde, porque já tinham dado banho. Nossa, eu ficava... Se tivesse que dar 10 banhos por dia, ok, né? E essa foto me lembrou uma experiência que eu vivi ontem com a minha filha. Ela tem 14 anos. E o meu filho foi ver o jogo com os amigos, e aí a gente assistiu o jogo juntas. E aí eu senti, sabe, que ela tava querendo um pouco mais de mim. E eu falei, vamos fazer aquele programa que é só nosso? E ela já disse, vê o pôr do sol, mãe? Sim. Ah, que legal. E a gente foi conhecer um lugar lindo aqui em Porto Alegre, novo, assim. E a gente criou isso como sendo um momento muito nosso. Então, qualquer lugar que a gente tiver, a nossa hora é o pôr do sol, né, Nininha? Em qualquer Ai, foi lugar que tão ela bom. tiver e ver o pôr do sol, ela vai lembrar de ti, verdade. né? Então, Que como bonito é bom a isso. gente criar, Sim. né? Assim, de coisas muito simples, Sim. é possível. Tem mais fotos? Sim. Tem eu e a Tati lá na tela. Ai, olha que lindas as tuas, Eu tô aqui, ó, tuas coração. fotos. Tem um quadro novo pra gente encerrar os quadros que surgiu há poucos dias. Que mãe tu és no grupo das mães? Do WhatsApp. Do grupo de mães. Ah, essa pega Olha a de... cara, né? Essa pega de surpresa, Ai, entendeu? Olha. mostra aí, ó. Não, eu realmente, gente, assim, com toda humildade do mundo, mas eu sou a mãe que não se interessa pelas questões, assim, eu sou muito dedicada, eu sinto, mas ficar em grupo de mães falando, eu tô sempre presente, mas eu dou aquela pontuada, vem mensagem, 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 eu tenho sempre uma mãe parceira que me resume tudo, Uhum. tá? Porque, assim, eu não tenho nenhuma condição mesmo, assim, imagina, eu sou a mãe arrependida, eu não tenho interesse por esses assuntos, assim, gerais, entendeu? Então, eu já tenho uma desculpa própria. E aí, eu pego o resumo, sou uma mãe interessada, mas não gosto muito. Então, assim, eu sou aquela mãe que tá a serviço até certo ponto. Porque tem mãe insana, né, que passa o dia inteiro, e eu trabalho, eu tenho faculdade, não tenho condições, gente, não tenho condições. Tá muito bom. Eu só quero Mas saber eu sou se o teu dedicada. nome lá no WhatsApp é Carla ou é no grupo das mães é mãe arrependida, que daí ninguém nem fala contigo. Não, é Carla, mas eu percebo às vezes uma coisa assim, olha, dá licença, mas é que... Eu falo, não, fica tranquila, pode falar. Eu sou arrependida, mas eu tô tratada. Eu tô tratada, tô com medicada. psiquiatra, tá tudo certo, tô medicada, eu não me Ai, medico, mas é basicamente isso. muito bom. Não, e tem uma coisa também, quando eu lancei a peça, que eu falei, gente, botei lá no grupo, né? Eu falei, gente, estreou a peça, vamos assistir e tal. Aí bota o flyer, mãe Tu arrependida. botou mesmo no grupo das mães. Aí todo mundo, parabéns, boa sorte. Ninguém Elas foi ver. devem ter Mas um tudo bem. outro grupo pra falar da mãe arrependida, hein? Não sei. Tô aqui deduzindo. Com certeza, gente. Imagina, Tô imagina. com dor Mãe de de escola, rir. então, que muitas Muito vezes é bom. assim. A gente fez um quiz aqui. Olha com esse olho. A gente fez um Fala. quiz, né? Pra um bate-bola, assim, contigo. Vamos ver falando, né? Nesse conhecer mais a Carla. Escrever ou atuar? Atuar. Rio ou Niterói? Niterói. Eu nunca vi ninguém dizer Rio nessa Gente, pergunta. Gente, eu adoro Niterói.
Eu sou Eu niteroense, adoro Niterói. eu sou, meu amor, de raiz mesmo, eu sou bairrista, eu amo Niterói. Parece que mais Sou igual Paulo bairrista aqui de Gustavo. Niterói é só os gaúchos. Isso sim. É, Chopp gelado ou um imagina. vinho na lareira? Eu não bebo Eu adoro quando a gente nenhum faz essa álcool, pergunta para as pessoas que chata não pra bebem. Mas o que caramba. a água com gás ou água sem gás? Saborizada. Com gás, Com gás, viu? gelo e limão. Rede com livro ou balada com as amigas? Rede com livro, Cozinhar ou degustar? cozinhar, adoro. Vai lá, Tati. Essa eu vou deixar pra ti. Eu acho que é a Tu é primeira. a que conta as piadas ou a que gosta de ouvir e gargalhar? Ah, que conta, óbvio. Não tinha dúvida nenhuma. É Ai, óbvio. muito bom. Carla, projetos aí adoro. pra frente da peça, filme, livro, o que que vem por aí? Tudo. Vem livro, vem um documentário sobre depressão pós-parto, que já não posso falar muito ainda, mas ano que vem. Peça, temporada com a peça no Rio, depois São Paulo, depois vou viajar Brasil. Venha ao Rio Três. Grande. Venha ao Rio Grande. Com certeza, com certeza. E, meu Deus, tô esquecendo. Não, documentário, né? O filme é o Doc. Doc. Bom, esqueci, mas tem um terceiro, não sei se é. Acho que. Bom, enfim, tem um terceiro que agora eu tô. Da mãe arrependida só, né? No caso. O que mais? Aí, O que mais tu tá fazendo? Que mais, cara, que mais agora me dedicar à minha faculdade, que é um projetão, porque é um milagre eu conseguir, na verdade, continuar essa faculdade de filosofia. Eu não sei se eu vou terminar ela em 10, 20, 15 anos, eu não sei quando, porque eu já tranquei uma vez, imagino que vá precisar de novo, mas é o meu sonho, eu sempre quis fazer. E o meu projeto provavelmente as minhas teses vão ser com base em maternidade compulsória, então isso é um grande projeto também, que é fora o livro. O livro é uma outra coisa. Estudiosa. A gente sempre deixa dicas aqui, obviamente, o @mãe arrependida. A gente vai deixar também o @pai mala, né? Isso, e o livro dele, né, que também se chama Pai Mala, pra gente falar um pouquinho também sobre paternidade aqui. E eu anotei mais um perfil. Eu esqueci uma coisa, meninas. Eu tenho um livro chamado Fitar, que é infantil, sobre propósito de vida, que é muito lindo, que está vendendo pela Amazon, foi editado, né? Lançou pela Sextante, está vendendo pela Amazon, que fala sobre propósito de vida para crianças. É uma estrelinha que queria ser sereia, que é uma história que a Flor conta desde pequenininha. Quando ela era pequenininha, ela contou: mamãe, eu era uma estrelinha, caí no mar, a sereia tubarão fez uma guerra, a Iemanjá me salvou, me jogou na areia, e aí você me achou correndo na praia, e aí agora eu sou sua filha. Então, aí eu acabei fazendo uma história. Criou, ela era muito pequenininha, eu achei linda essa história, e aí eu criei, eu estava numa época que eu estava pesquisando sobre o propósito de vida, eu fiquei 5 anos pesquisando sobre o tema do propósito, e aí eu escrevi um livro infantil da estrelinha que queria ser sereia. Ela vira sereia, ela vem da galáxia de Andrômeda, ela vira sereia para no final descobrir que ela é uma estrelinha, mas uma estrela diferente. Ela gira o mundo para descobrir que ela é uma estrela, mas uma estrela específica, diferente, que aí eu não vou contar porque é spoiler. E é um livro infantil que as mães podem comprar para seus filhos e filhas, e é muito legal, é muito bonito. A ilustração da Duda Coutinho, muito lindo mesmo. Tá na Amazon. Só dicas ótimas. E o livro Mãe Arrependida, ele tem tradução para o português? O que tu citaste lá no início? O livro ainda não escrevi, né? O livro ele vai ser lançado... Mães Arrependidas, o que tu contou da escritora israelense. Tem a Orna Donoff, maravilhoso, vale muito a pena comprar. Mães Arrependidas, da Orna Donoff, tem em português. Então vamos deixar essa dica também aqui. Eu quero trazer só um perfil chamado parentalidade.psicologia. Também mais um espaço em que a gente fala sobre as relações, né? E o quanto a psicologia pode nos ajudar no dia a dia nas relações da parentalidade, né? Entre as famílias e na criação dos nossos filhos. Maravilhoso. Gente, falamos em peso, mas, sinceramente, acho que a gente conseguiu trazer esse assunto de uma forma, né? Tocando, claro, com a sua seriedade, mas trazer isso
para o entendimento, né? Esperamos ter esclarecido isso para muitas mulheres, muitas pessoas que já te conheciam, as que não, então vale a pena ir lá no perfil. Se não é uma história tua, né? Provavelmente possa acontecer com alguma amiga, alguém da sua família. E aí tu possa também, né, dar esse apoio, estender a mão. Então, muito obrigada, Carla. Eu adorei te conhecer. Também. O papo foi lindo. Muito obrigada também, Tati, Ana. É uma honra, foi um prazer. Assim, eu estou nessa fase de falar sobre isso e agradecer a cada pessoa que pode ouvir para expandir cada vez mais a reflexão. E é isso, não hesitem em pedir ajuda, não é frescura. Se você não estiver bem, peça ajuda. Isso é a coisa mais importante. E a culpa não é do seu filho e filha. Obrigada, Carla. Um beijo também é pra importante. Fê Etzeberger, que também, né, nos deu a dica, nos ajudou aí com o contato da Carla. Beijo, Fê, sempre nos ajudando. E eu quero te dizer o seguinte, que na verdade transformar essa conversa tão importante em algo leve, tirar o peso que ela tem, é uma forma também da gente fazer as pessoas prestarem atenção, e tu faz isso com muita propriedade, porque és uma mulher muito corajosa, né? Abrir a sua maternidade, a sua vida, a sua intimidade para compartilhar com outras pessoas, precisa muita coragem para fazer. Muito obrigada, Carlos. Beijo para ti e um beijo para vocês, né? E a todos os nossos parceiros. Ai, com certeza. A Sum Supermercados com Amor, né? Tem verão aí, ó. Tem produto para toda a gurizada, pros pais, pras mães e para botar eles até na piscina, né? Pra casa, pra praia, pra piscina. Pra tudo. Pro Pra fazer bolo. petisco, pra fazer bolo. Pra sentar na praça. Pra aquela cadeirinha da pracinha, do mate, da cervejinha ou até da água com gás, né? E do suco de uva aliança. Ele é um suco sem açúcar, nosso parceiro aqui. E também a Gênios Educacional. Traz cuidados socioemocionais, entendendo que a educação tem que estar, deve estar conectada à emoção das crianças, e isso afeta muito o aprendizado. Conheça mais da Gênios através do site, através dos perfis deles do Instagram e aqui no nosso Tudo Sobre Minha Mãe. Agora falei direitinho. Com certeza. Gente, muito obrigada por mais essa companhia. Te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, faz teus comentários, a gente adora. Faz ter você maratona, aqui. maratona os nossos episódios. Beijo pra vocês. Beijo. Compartilhem nosso conteúdo, se inscrevam e estejam conosco. Toda quinta-feira, 19 horas, tem episódio novo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.